Olá, pessoal! Na semana passada, nós demos início ao terceiro bimestre e eu passei para vocês um link de um outro professor falando sobre o nosso tema, que seria a nova ordem mundial, né? E a partir de agora, vocês vão ver com a visão da professora de vocês, tá? Então, a nova ordem mundial, ela se inicia ao final da Guerra Fria, né? Lembra que a gente estudou isso no bimestre passado? Então, com a vitória dos Estados Unidos, esse país se tornou a maior soberania econômica, política e militar do mundo. Então, uma ordem mundial, ela diz respeito à configuração geral das hierarquias de poder existente entre os países do mundo. Dessa forma, as ordens mundiais, elas modificam-se a cada oscilação em seu contexto histórico. Portanto, ao falar de uma nova ordem mundial, estamos nos referindo ao atual contexto das relações políticas, econômicas e internacionais de poder. Durante a Guerra Fria, existiam duas nações principais que dominavam e polarizavam as relações de poder no globo. Lembram? Estados Unidos e União Soviética. Essa ordem mundial era notadamente marcada pelas corridas armamentista e espacial e pelas disputas geopolíticas no que se refere ao grau de influência de cada um no plano internacional. Este era o mundo bipolar. Lembra que vocês pesquisaram sobre a Guerra Fria e viu quais foram as principais características? Mas vocês lembram bem que era uma luta de poder econômico e militar entre a União Soviética e os Estados Unidos, ok? A partir do final da década de 80 e início dos anos 90, mais especificamente após a queda do Muro de Berlim e do esfalecimento da União Soviética, o mundo passou a conhecer apenas uma grande potência econômica e principalmente militar, os Estados Unidos da América. Analistas e cientistas políticos passaram a nomear então a ordem mundial vigente como unipolar. Mas é preciso lembrar que não há no mundo nenhuma nação que possua o poderio bélico e nuclear dos Estados Unidos. Esse país possui bombas nucleares que juntas seriam capazes de destruir todo o planeta várias vezes. A Rússia, grande herdeira do Império Soviético, mesmo possuindo tecnologia nuclear e um elevado número de armamentos, vem perdendo espaço no campo bélico, em virtude da falta de investimentos e na manutenção do seu arsenal, em razão das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país após a Guerra Fria. E é por esse motivo que a maior parte dos especialistas em geopolítica e relações internacionais atualmente nomeia a nova ordem mundial como mundo unimultipolar. Uni no sentido militar, pois os Estados Unidos é líder incontestável, e multi em razão das diversas crescentes economias de novos povos de poder, sobretudo a União Europeia, o Japão e a China. Durante a ordem geopolítica bipolar, o mundo era dividido entre leste e oeste. O oeste era a representação do capitalismo liderado pelos Estados Unidos, enquanto o leste demarcava o mundo socialista representado pela União Soviética. Essa divisão não era necessariamente fiel aos critérios cartográficos, pois no oeste haviam nações socialistas, a exemplo de Cuba, e no leste haviam nações capitalistas. Contudo, esse modelo ruiu. Atualmente, o mundo é dividido entre norte e sul, de modo que no norte encontram-se as nações desenvolvidas e ao sul encontram-se as nações subdesenvolvidas ou emergentes. Mas a gente pode destacar a Austrália, que ela fica no sul, só que ela é pertencente à região norte da nova ordem mundial, em considerar preferencialmente os critérios econômicos em detrimento do poder bélico. Então, só para salientar essa divisão norte e sul, como vocês veem na imagem, a gente pode observar que também não há uma total fidelidade aos critérios cartográficos, uma vez que alguns poucos países localizados ao sul pertencem ao norte economicamente, como a Austrália, e alguns países do norte pertencem ao sul, como a China, que não é totalmente desenvolvida. Ela é um país emergente. Então, economicamente, ela pertenceria ao sul, certo? E agora, como atividade, vocês vão explicar o que significa a expressão nova ordem mundial
e apontar as suas principais características.